Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, dando sequência aos nossos conteúdos. Eu estou bem, graças a Deus. Creio que vocês também estão muito bem, na medida do possível, né? Só a saudade que está grande, a falta que vocês fazem, né? Pra gente é muito grande, mas vai dar tudo certo, né? A gente acredita que essa crise vai passar e nós vamos estar juntos de novo, se Deus permitir, né? Pessoal, na semana passada eu fiz uma revisão sobre o que viria a ser o período composto por subordinação, que é um período completamente diferente do período composto por coordenação. Eu frisei muito bem nos conceitos oração principal e oração subordinada, o que cada uma delas, como funciona cada uma delas. E vocês viram que elas têm uma grande diferença, né, na questão de uma completar o sentido da outra. A questão da dependência sintática. A oração subordinada, ela vive em função da oração principal. E a oração principal, ela traz um verbo, que esse verbo, ele tem que estar completo, o seu sentido, com a oração que vem, que ela é introduzida por uma conjunção subordinativa que ou se. A gente aprendeu isso. E nas nossas atividades anteriores também, relacionadas ao conteúdo, tem uma atividade lá que eu peço que vocês sublinhem essa oração principal. Primeiro que eu lembrei que na oração subordinada substantiva, a oração nunca, o período nunca começa pela subordinada. Não começa pela subordinada. Começa sempre com a oração principal. Por quê? A oração pode começar por uma subordinada, pode, no período composto por subordinação, pode, que a oração subordinada adverbial, ela pode vir no início uma oração subordinada. Mas na oração subordinada substantiva, ela não vem começando por ela, sempre começa com a oração principal. Já está dizendo oração principal. E alguns alunos mostraram algumas dificuldades no conhecimento desse tipo de período. Mas, gente, eu quero lembrar aqui, se você não fizer atividade, se você não executar, não praticar, vai ser difícil de você aprender. Eu sei que está sendo também um pouco dificultoso as aulas sendo transmitidas assim via internet. Você aí, eu não sei, talvez você nem assista a aula na hora que a gente está transmitindo, mas embora você assista depois, pode ser com mais calma, também é possível que você aprenda. Mas se você não praticar, né, vai se tornar assim um pouco difícil. E eu falei também que as orações subordinadas substantivas, dentro da gramática, é um dos conteúdos que mais pesa. Por quê? Porque você tem que lembrar de várias funções do substantivo. Várias funções. Substantivo tem função de quê? De sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, aposto. As aulas elas não vão ficar cansativas nem enjoadas se a gente lembrar isso aí. Mas a gente tem que lembrar. Primeiro, quando eu falei na aula anterior à passada sobre a subjetiva, eu disse lá que a oração subordinada ela tem o papel de sujeito. E realmente o sujeito ela vem na subordinada, porque na oração que vem na ordem direta, o sujeito está lá no início, não é? O sujeito, por exemplo, ele pode vir no início, intercalado e no final. Mas a ordem fala-se de quem? De alguém, esse alguém é o sujeito. O que se fala dele? Seria o predicado. Agora, no caso da oração subordinada substantiva subjetiva, o sujeito você percebe claramente ele lá na oração subordinada.
E as regras são aquelas. Na oração principal, o que é que a gente tem? Verbos unipessoais, no caso do urgir, convir, bastar, acontecer e outros. A outra regra, para eu reconhecer, eu tenho que ter na oração principal um substantivo, um adjetivo, o verbo de ligação. Ou então, o verbo de ligação, o substantivo e a conjunção integrante que. Por quê? Porque eu vou reconhecer as características da oração subordinada substantiva pela oração principal, né? Não é pela subordinada, não. É pela principal. O que tem aqui na principal, lá da subjetiva? Um verbo unipessoal. Convém que aprendamos o conteúdo. Convém que. O verbo convir, eu já sei que ele é um verbo unipessoal. O que é isso? Ele está na terceira pessoa. Ele só tem uma pessoa que é a terceira. Terceira pessoa. O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. A outra regra. Ele vem na terceira pessoa do singular, mais a partícula passivadora se. Quer dizer, o verbo da oração principal, na oração subordinada substantiva, ele tem que estar na voz passiva sintética. Essa explicação já foi dada lá na aula anterior, na aula atrasada, quer dizer, semana passada, semana atrasada, a gente viu isso aí. E eu coloquei lá para vocês no grupo um resumo de como reconhecer as orações subordinadas substantivas também. Eu coloquei isso aí. Então, se você estudar, sentar para dar uma lida, é bom, porque lá no livro não tem essas características subjetivas que eu ensinei. Agora, a outra condição de eu achar a oração subordinada substantiva subjetiva, verbo de ligação, substantivo ou adjetivo, conjunção integrante que. Tá bom? Lembramos aqui a subjetiva. Para a gente agora partir para a objetiva direta. Nós estamos assim, nessa calma, porque é impossível, gente. Nem que a gente tenha assim a mente. Não estou dizendo que vocês. Não estou desnivelando vocês, não. Estou dizendo assim, que não tem como a gente aprender as orações, as 6 orações subordinadas substantivas de uma vez. Não tem. A não ser que eu já tenha capturado aqui o que é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aquela coisa toda. Mas aí a gente vai com calma, não tem problema. Porque as outras orações subordinadas, elas são mais simples e de fácil compreensão. Eu vou reconhecer essas orações, classificar pela conjunção subordinativa que vai estar lá. E aqui, na oração subordinada substantiva, eu só vou ter 2 conjunções, ou o que ou o se. Como eu falei lá na música, né? Elas são chatas, não é isso? Mas a gente tem que aprender e elas são introduzidas pelas conjunções que ou se, né? Substantivas. Agora, qual é a função do objeto direto? Qual é a função sintática dele? Completar o sentido do verbo transitivo direto. A gente sabe, o verbo transitivo direto, ele é complementado com o objeto direto. E qual a classe de palavras que corresponde ao objeto direto? O substantivo. Em segundo lugar, o pronome pessoal do caso oblíquo. Viu? Então, a objetiva direta completa o sentido do verbo transitivo direto da oração principal. A oração principal, ela diz, aqui o verbo. Quem diz alguma coisa. Quando eu ensinei para vocês lá no 8º ano sobre verbo transitivo direto ou indireto, sobre a predicação verbal, eu disse assim, que eu vou reconhecer o verbo transitivo direto pela perguntinha o que? O que? Não foi? Ou o que? Quer dizer, esse verbo transitivo ele vai precisar de um complemento. Aí olha só, ela diz, oração principal. Eu tenho bem aqui o verbo transitivo direto.
O que ela diz? Que é um cachecol. Eu tenho aqui, olha, conjunção integrante. Que é um cachecol? Essa oração está classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Né? Quando eu estava começando a ensinar para vocês, falando, só cogitando esse conteúdo, né? Lembro que a Eduardo falou, meu Deus, que nome tem esse nome todo? Tem, mas o nome, o problema não é no nome, não. Se você olha para cá, oração principal, percebe que o verbo precisa de um complemento, então cadê o complemento dele? É o restante da oração. O objeto direto é tudo isso aqui, ó. Viu? Outro exemplo. Ele perguntou se não voltaríamos logo. A oração subordinada substantiva, eu a reconheço como também, lá naquela explicaçãozinha que eu dei na semana passada. Eu posso substituir toda oração subordinada por isso. Se couber o pronome substantivo, isso, ela é chamada de pronome substantivo, isso. Ela diz isso. Ele perguntou isso. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Tá aqui a resposta aqui também, ó. Isso é uma característica. Porque às vezes eu estou chamando a atenção para isso aqui, eu estou lembrando essa dicasinha lá que eu dei na aula passada, gente, porque nós temos um exemplo aqui com a conjunção integrante se. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque o se, eu disse para vocês que ele tem mais de uma função dentro da sintaxe. Nesse caso aqui, esse se aqui, ele está sendo substituído por isso. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Olha, ele perguntou, oração principal. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Perguntou o quê? Se não voltaríamos logo. Aí a gente tem aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Não é fácil? Não ficou mais fácil agora? Para isso eu tenho que lembrar o que é objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. Ele é ligado sem preposição ao seu complemento. Introduzida pelas conjunções que ou se. E a dica também, lembrando, se eu estou trabalhando com oração subordinada substantiva, a oração subordinada pode ser substituída pelo pronome substantivo isso. Ok? Vamos agora à objetiva indireta, certo? A diferença entre a objetiva direta e indireta consiste no uso da preposição. O verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento e esse complemento é ligado por uma preposição ao verbo. É a mesma coisa, a mesma regra. A diferença aqui na oração subordinada é que ela vai receber um nome, mas você vai ver que é o mesmo sentido, ó. A objetiva indireta complementa o verbo transitivo indireto da oração principal. Geralmente ela é precedida de preposição. Olha, a conjunção aqui, a conjunção integrante na oração subordinada substantiva objetiva e indireta, ela vem precedida de preposição. Aí você tem que lembrar as preposições. Quais são elas? De, em, por, pelo, a. A preposição a, ela não pode também ser confundida com artigo, tá bom? Quando ela é preposição, a gente entende que ela liga. Tá ligando uma coisa a outra.
Quando ela é artigo, ela determina o gênero do substantivo. Aqui é o caso, nós temos um caso bem aqui, ó. Aqui é uma preposição, ela está ligando o verbo à conjunção integrante, a uma outra oração. Então é fácil de entender. Agora, a conjunção mais comum nas orações subordinadas substantivas é a de, tá certo? Porque nós vamos precisar dessa preposição aqui também em outro tipo de oração. Mas no caso, a gente vai entender o quê? Olha, esse de aqui, essa preposição, ela está ligando, olha, o verbo transitivo indireto ao seu complemento. Aquela perguntinha. O verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento ligado por preposição. Aqui, ó. Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Duvida-se de quê? Duvido de quem? Não é assim a pergunta que é feita? Então, a objetiva indireta segue o mesmo sistema. O diretor não se opõe. Quem se opõe a alguém ou a alguma coisa, ou a algo. Então, dá para você encaixolar isso aí. O verbo transitivo indireto, ele é ligado ao seu complemento por uma preposição. Mesma coisa nas orações subordinadas. Aí vejamos, olha. Não duvido. Aqui eu tenho a oração principal, de que você seja meu amigo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Olha, não duvido de que, preposição, que aqui, conjunção integrante, você seja meu amigo. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Quanto ao segundo exemplo, o diretor não se opõe. Nós temos aqui oração principal. Oração principal, ó, o verbo aqui, verbo opor, aqui é o verbo duvidar. O diretor não se opõe. Não se opõe a quê? A que os alunos sejam expulsos. Esse que é a conjunção integrante. Aqui nós temos a preposição ligando a oração principal, a oração subordinada, ó. E aqui nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Não é simples, pessoal? Quando eu falei que esse tipo de oração, a gente ia rever alguma coisa, né? Deu para lembrar aí. Aí se você tiver dificuldade, não estou mais me lembrando, não sei mais nem que rumo leva esse negócio de objeto direto, pesquise. Aproveite que você tá aí direto no seu celular, que eu tenho certeza absoluta que muita gente aí tá amando, né? Nessa quarentena tá ligada. Depois procura, que o objeto direto é simples. Tem muitos vídeos bacanas aí sobre gramática que ensina, talvez até melhor do que... Lógico, não é melhor do que eu, né? Mas digamos que sim. Então você procura, pesquisa esses vídeos. Então, objeto direto, verbo ligado ao seu complemento sem preposição. O objeto indireto ligado ao complemento com preposição, por meio de uma preposição. Aí ela recebe o nome de quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? E nós já vimos esses três tipos, subjetiva, objetiva, direta e indireta. A próxima atividade que vai, meninos, é relacionada a esses três tipos de orações. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente já vai ver mais três tipos para a gente encerrar. As três que faltam, que são simples também. Tá bom? Então, gente, olha, um abraço bem forte, muito carinhoso.
E até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus. Um abração aí bem forte da Persília.